Tem uma teoria que diz que quanto mais você se abster de sexo, mais poderosa a sua mente fica. Vide Tesla, Einstein e outras mentes brilhantes que escreveram seu nome na história. Então eu quero falar pra vocês sobre essa história de ter sexo e se relacionar sexualmente e não se relacionar sexualmente. Isso aqui é coping, cara. Isso aqui é um coping. Dizer que ficar sem sexo torna sua mente mais poderosa, eu posso dizer que ter sexo torna sua mente mais poderosa também. O motivo pelo qual Tesla, Einstein, entre outras mentes brilhantes da história, foram brilhantes, não foi porque eles ficaram sem sexo, rapaziada, é porque eles nasceram com a mente brilhante. Se for quantos homens hoje não têm sexo e qual a porcentagem que tem mentes brilhantes, cara, isso não faz sentido. Quantos homens também têm sexo e foram mentes brilhantes ao mesmo tempo? Então, é por isso que eu tô dizendo, esse tipo de coping, ele tem que ser esclarecido para nós, para ajudar até os caras que não querem se relacionar sexualmente. Esse vídeo não é um ataque. Não é um ataque aos caras que são celibatários involuntários. Eu nem vou usar o termo incel, porque ele soa pejorativo hoje em dia. Porque muitas pessoas utilizam ele como forma pejorativa. Eu usei para um vídeo só que eu fui atacado, foi um erro meu ter usado esse termo. Para esse cara eu quero que ele se foda, mas o termo, né? O cara me atacou primeiro e eu fui responder, eu fui moleque, não devia ter respondido, devia ter ignorado. Fui tolo mesmo. Ele foi moleque primeiro, eu devolvi a molecagem, né? Mas eu vou cortar, vou remover isso daí. Então é o seguinte, cara, sobre essa história que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, rapaziada, eu tenho propriedade para falar, eu já estive nos dois lados. Eu já estive no lado sem sexo e eu já estive no lado com sexo. E sobre todo o aspecto da minha qualidade de vida, minha mente, minha autoestima, minha confiança, minha tranquilidade, tudo, cara, eu sempre escolho com sexo. Eu sempre escolho com sexo. Calma que eu vou chegar lá, eu vou chegar pra falar sobre os riscos e tal, que são outras coisas, é outros 500. Mas agora, independente de leis, independente de mercado inflacionado, independente de feminismo, generalizando, rapaziada, isso é um fato. O homem, ele fica... Isso sim a medicina fala. O homem, ele fica muito melhor, o ser humano, ele fica muito melhor com o sexo, porque a gente nunca vai poder mudar o que a natureza, a forma que a natureza nos estabeleceu, rapaziada. A natureza nos moldou para reproduzir. Então, você ficar sem sexo, você tá tentando hackear o que a natureza fez para você ser durante milhões de anos. Então não vai ser saudável para as pessoas. Não estou dizendo que você deve, estou dizendo só que isso, cara, isso é um coping. Ficar sem sexo torna sua mente mais poderosa. Ficar sem sexo é a receita para você ficar muito frustrado na maioria das vezes. É difícil o cara aprender a viver com isso. Muitos não têm culpa, rapaziada. Onde eu quero chegar sobre isso? Olha só. O que eu quero dizer é que o cara que é celibatário involuntário, ele não é inferior ao homem que tem relação sexual. Ele não é inferior. Só que o cara também que tem relação sexual, ele não é inferior ao cara que não tem. Não é porque você transa ou não que você é melhor do que o cara que não transa e vice-versa. Esse é o ponto. Só que os caras que transam, pelo menos na comunidade, eles não tentam diminuir os caras que não transam. Só que eu tô vendo que os caras que não transam estão fazendo o contrário. Isso é errado, cara. Porque se eu diminuísse vocês... Por isso que eu tô falando, eu não posso, rapaziada, eu não posso, simplesmente pelo fato que eu sei como é e eu já tive dos dois lados. Eu não posso, velho, fazer isso. Eu não quero, porque eu sei como é que é o sentimento. Por isso que eu falei, eu já vivi dos dois lados. Se for pra escolher com ou sem sexo, com sexo é muito melhor. Calma que eu vou falar hoje em dia sobre os riscos, eu tô generalizando, é outros 500. Tô falando assim, sem considerar leis e tudo mais, só a natureza pura, beleza? Então como eu tô explicando sobre isso, cara, o que eu sinto é que muitos caras que não querem se relacionar, seja porque não conseguem, seja por opção, eles estão, de certa forma, subvertendo a hierarquia, subvertendo a competição. Como se não transar, você se tornasse um homem superior ao cara que transa, cara. Se eu fizesse um vídeo pra vocês diminuindo os caras que não transam, vocês não iam gostar. Vocês acham que os caras que transam gostam de ser diminuídos pelos caras que não transam? É a mesma coisa, a gente não gosta também, cara. A gente não gosta também de que vocês diminuam a gente. Vocês não iam gostar se a gente diminuísse vocês que não transam. Então, cara, ninguém é maior do que ninguém nessa história. Porém, tem um fator que sempre tem que ser mencionado, rapaziada. A natureza estabeleceu hierarquia e competência, três coisas que são estabelecidas pela natureza. Quando eu uso isso para as mulheres, vocês concordam. Então eu vou ser imparcial e vou usar para os homens também. Eu sempre falo nos meus vídeos quando é sobre mulheres, existe hierarquia, não é todo mundo bonito, não sei o que lá, existe valor sexual de mercado, mulher de alto valor não são todas, todo mundo concorda. Então pro homem é a mesma coisa, rapaziada. A mãe natureza estabeleceu hierarquia, a natureza, os caras não gostam que falam mãe natureza, é um hábito. A natureza, hierarquia, competição e competência. Existe hierarquia em tudo no universo, até no cacho de abelha. Um dos componentes da hierarquia masculina é o sexo, rapaziada. Existe um homem que ele é mais competente sexualmente porque a natureza quis, a natureza que moldou o alfa em prol da sobrevivência e qualidade genética. Não sou eu. A gente não fala tanto sobre a Red Pill, que é a realidade. A Red Pill é a realidade, é você olhar, observar, interpretar e aceitar. É o que é, não mudar o que a natureza consolidou. É lidar com ela, ou não lidar com ela. Mas você tem duas escolhas, ou você lida, ou você
Ou você lida ou você não lida. Mudar não existe essa opção. Isso é blue pill, cara. Você querer mudar como as coisas são, é blue pill. O que a natureza falou é o seguinte: quanto mais sexo, mais alto você está na hierarquia sexual, que é um dos componentes do valor do homem. Não é o único, rapaziada. Medir o homem só por sexo é errado mesmo. Mas também tirar o valor sexual e só medir pelos outros também é errado. O sexual é um dos componentes. O sexual, a capacidade de... a profissão, a competência, o caráter, como esse cara ele ajuda as pessoas, entendeu? Como ele ajuda a família, como ele ajuda a sociedade, como ele é um homem bom. Tudo isso são componentes, entre outros, do valor do homem. Só que o sexual é um deles, rapaziada. A gente não pode descartar o sexual. Eu sinto que os caras querem descartar completamente, cara. Isso é coping. Mesmo que as pessoas não diminuam os caras que não têm relação sexual, eles mesmos se sentem inferiorizados. Por quê? Porque você foi moldado geneticamente, no sentido de que a natureza estabeleceu, quanto mais sexo, mais competente você é sexualmente. Por isso causa raiva, até mesmo quando o cara não é atacado. Você não vai conseguir burlar isso nunca. Por isso você tem que sair da hierarquia completamente. Não é o Sigma? O tal do Sigma é o cara que ele saiu dessa competição, da hierarquia. Mas quando você tenta se colocar como superior porque você não faz sexo, eu tô usando o exemplo desse comentário desse cara, porque ele já fez alguns e outros já fizeram várias vezes no mesmo sentido. Diminuindo, aqui ele não tá, mas é uma forma dele colocar como se o cara não transasse, ele fosse superior. Olha só, quando você se abster de sexo, mais poderosa a sua mente fica. Ele tá competindo, é uma forma de competição, uma forma de você se colocar numa poder, é pra cima. É uma forma de você se colocar num patamar mais alto na hierarquia masculina. E muitos estão usando outros tipos de explicações e copings para subverter essa hierarquia. Para colocar o cara como se ele não transasse, como se ele estivesse acima do cara que transa. Nenhum tá acima do outro. Mas é o que eu falei, o componente sexual não pode ser descartado. Só que um cara que só tem relação sexual e não serve para mais nada, esse cara é um inútil. Comparado, por exemplo, com um cara que ele não tem relação sexual, seja por opção ou por não opção, mas ele tem outros vários fatores que ele é positivo e que ele é competente. Sim, só que todos fazem parte da hierarquia. Não é só o sexual que compõe, mas ele é um dos componentes, ele não pode ser descartado completamente. Então o que acontece é o seguinte, cara. Quando você tenta mudar isso dessa forma, você está tentando fazer o caminho inverso, você está competindo ao contrário. Isso não é sair da Matrix, cara. Isso não é você seguir seu próprio caminho, isso não é você se tornar o Sigma. Se tornar o Sigma, você saiu da competição. O que significa? Significa que você que não tem relação sexual é a mesma coisa que o cara que tem. Você não é superior a ele. Quando você ficar ou se colocando como nessa circunstância que ficar sem sexo torna um homem superior a outros homens, você está competindo ao contrário na hierarquia. Você não saiu da hierarquia, cara. Isso é coping. Isso é coping. E outra forma que os caras também estão competindo ao contrário é de ou você se aumenta ficando sem sexo, é uma das formas que foi a primeira que eu expliquei, a segunda, diminuindo quem faz sexo. Os caras fazem muito isso, cara. Eu dou um exemplo. Se um camarada que tem relação sexual e um cara que não tem, eles estão conversando. Aí o cara que não... Isso é generalizando, não são todos, tá bom, rapaziada? Definitivamente. Mas assim, um cara que não tem relação sexual, ele tá conversando com o cara que tem. Se o cara que fala que não tem relação sexual chegar pra esse cara e falar assim, cara, eu decidi não transar mais com ninguém por opção própria. Cara, eu decidi que eu não quero mais me relacionar. Tô falando dos caras que são despertos, não dos blue pill. Que a gente tá falando aqui da manosfera sobre isso, não é fora, rapaziada, da nossa bolinha. Do nosso clube do bolinha que eu tô falando. Blue pill vai atacar você se você não come ninguém, isso é verdade. Tô falando da manosfera. Então é o seguinte, um cara que não transa, chegar pra um cara que transa e falar que ele não quer mais transar, esse cara ele não vai falar nada pra você. Ele não vai falar, você é incel, seu burro, você não sei o que lá. Ele não vai se sentir ofendido, ele vai falar, cara, eu te apoio no seu caminho, tá tudo certo. Quero que você seja feliz, você tá bem? Eu tô. Cara, sucesso pra você, te desejo o melhor, genuinamente. É isso. Só que muitas vezes o cara que transa fala pro cara que não transa, que ele transa, ou esse aqui fala, você é mangina, você vai preso, você vai morrer, você vai não sei o que. Tenta diminuir o cara. Tenta diminuir, ataca o cara. Só porque o cara tem relação sexual. Você tá tentando diminuir o cara na hierarquia pra você se colocar acima dele, cara. Diminuindo o ego do cara, xingando, atacando. E eu falo, esses caras, eles acham que eles são os mais despertos, mas eles não estão entendendo, eles não conseguem enxergar o comportamento deles. Eles acham, até metade eles saíram mesmo da Matrix. Mas a outra metade ainda tá dentro. Quando você tenta competir com quem tá transando. Irmão, a vida é do cara. É o que eu tô falando, se o cara sabe o que ele tá fazendo, se ele conhece as leis, se ele conhece o comportamento feminino, se ele conhece tudo, é só um caminho diferente que ele tá seguindo do que o seu. Ele não tem que ser diminuído por você porque ele transa. Então são essas duas formas que os caras fazem muito hoje em dia na comunidade. Ou eles tentam se colocar como superiores porque eles não transam, ou eles tentam diminuir quem não transa. Você tá competindo, irmão. Só que ao contrário. Você tá tentando mudar o que a natureza consolidou como hierarquia e competição. Isso é blue pill.
Você tá tentando, por isso que muitos dizem, você tá tentando reprogramar a Matrix, cara. Que não é nem Matrix, é a natureza. A Red Pill é pra você sair, quer dizer, não sair, pra você acordar e decidir o que você vai fazer com ela agora. Com a realidade. Não tentar mudá-la. A natureza e a realidade são sinônimos. Não tentar mudar ela. Então o que eu digo? Muitos caras, eles estão no próprio caminho, eles são sigmas. Eles saíram da competição, só que eles estão competindo dessas duas formas. Ou tentando se aumentar por não ter relação sexual, ou diminuindo os que tem, cara. Se você saiu, definitivamente, você é indiferente a tudo isso. Você não tá na hierarquia mais, você não compete. Se você não compete, você nem se coloca como superior e você nem tenta diminuir o cara que não tá fazendo a mesma coisa que você. Porque você não tá na hierarquia mais. Quando você tá na hierarquia, você tem esse comportamento, irmão. Não só você tá competindo, consequentemente você tá competindo ao contrário. Você tá tentando mudar a realidade. Ou seja, isso é blue pill. Pra quem entende os termos. Eu nem gosto mais de usar, que tá tão viciado esses termos hoje em dia. Isso é blue pill. E eu acho engraçado que esses caras são os que mais se dizem red pill, cara. Agora o fator leis. Essas coisas. É o que eu falei. A questão do risco pro cara que não quer e tudo mais, hoje em dia, entendeu? Isso é uma decisão pessoal que ele tomou. Assim como o cara que decidiu se relacionar, ambos tendo conhecimento da circunstância, do que acontece, é uma decisão pessoal de cada um deles. O cara que decidiu sair fora, porque ele acha que é muito arriscado, talvez por até experiências pessoais ou que ele viu, é um direito dele. O cara que não decidiu parar de se relacionar, sexualmente tanto faz, mesmo ele estando ciente, é um direito dele. Ninguém é melhor que o outro aqui nesse caso. Só que o lado de cá, eu não tô vendo diminuir o lado de cá, cara. Eu tô vendo o lado de cá tentando diminuir o lado de cá. Usando o coping várias vezes. E é só esse recado que eu queria dizer pra vocês, pra até tentar... Cara, essa é a minha opinião, velho. A minha intenção é justamente tentar esclarecer algumas coisas na comunidade pra ajudar as pessoas de um modo geral. Porque esses caras estão tendo comportamentos que eles não estão enxergando o que eles estão fazendo. Eles dizem sai da competição, sai da competição. Só que você tá competindo, cara. Ao contrário. E muitos estão tentando tirar os caras da competição. Puxar o cara, obrigar o cara a sair com shaming. Isso é shaming, velho. Por isso que eu falei, quando eu expliquei o shaming sobre as mulheres, todo mundo concordou. O que é o shaming? É envergonhar você para direcionar a sua opinião. Você não é homem de verdade, homem de verdade assume mimissol. Então eu vou assumir para você ver como eu sou homem. É para direcionar a sua opinião. É a mesma coisa. Você atacar um cara que transa, tentando diminuir o ego dele com ofensas e não sei o que lá, é um shaming. Para você direcionar a opinião dele para que ele também não tenha relação sexual. Você não pode convencer um cara a não ter relação sexual usando shaming. Você tem que explicar pro cara a realidade e deixar ele decidir o caminho que ele quer seguir. Se ele sabendo do que está acontecendo de leis e o caramba, e mesmo assim ele quiser, é um direito dele. E você tá bom, minha parte eu fiz, meu caminho eu vou voltar para ele. Essa é a realidade do cara que deveria ser o Sigma. Ele saiu da hierarquia, ele saiu da competição. Ele não tá tentando competir, ao contrário. Mas acho que ficou claro para vocês. Um abraço.